Olá a todos, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite, dependendo de quando estão a assistir. Queremos convidar-vos desde já a juntarem-se a nós neste tempo de louvor, de adoração, de escuta da palavra de Deus, de oração. Vamos deixar que uma vez mais a presença de Deus que está em nós se possa manifestar e que tudo aquilo que nós vamos fazer agora, que possa servir para a glória e para a honra do nome de Deus e para a edificação das nossas vidas. Vamos louvar o nome de Deus. Desde o início, o Deus Criador, muito antes do tempo existir. No meio das trevas, tua voz se ouviu e no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, criaturas incontáveis a surgir, crescendo e seguindo o teu querer. Se a criação te segue, eu também posso ver ao meu redor teu coração, cada estrela um sinal do teu perdão. Se as galáxias te adoram, eu também. Santo Deus. Não falas em vão, a tua voz tem poder. E quando tu falas, tudo no mundo segue o som da tua voz. E ao teu falar, criaturas incontáveis a surgir, crescendo e seguindo o teu querer. Se a criação te segue, eu também posso ver ao meu redor teu coração, cada estrela um sinal do teu perdão. Se as galáxias te adoram, eu também. Nós te adoramos, Deus. Em uma só voz, Deus. Num só corpo louvar o teu nome nesta manhã, Deus. Se as estrelas Se as estrelas te adoram, eu também. te louvam, Deus, quero louvar. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Recebe a nossa adoração, Deus. Os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe para te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a ti clamam, eu também. E se tu
resgatar. E no Calvário, na escuridão, morreste para a vida nos dar. E ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. Onde tu morreste foi onde eu renasci. És o Deus que não nos deixa para trás. Sim, Deus, nós cremos nisto. Tu não nos deixas para trás, Senhor, e a nossa confiança está em Ti. Temos visto o Teu mover em nós, Senhor, e por isso nós declaramos, Senhor, que Se mover, Se mover. Mover montanhas e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade e creio que farás o mesmo outra vez. E te mover montanhas e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz Na tempestade, e creio que farás mover montanhas, mover montanhas, e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade, e creio que farás mesmo outra vez. Farás o mesmo outra vez. Farás o mesmo outra vez. Farás o mesmo outra vez. Esperamos em Ti, Deus. Para o Teu nome, Pai, nesta manhã Te louvamos. olhando em meu redor, vejo que nada mudou, mas sei que nunca falharás. Espero pelo teu mover, milagre acontecer, pois sei que nunca falharás. Espero em Ti, pois só Tu és fiel, és fiel. Sou
Vamos juntar o nosso louvor, vamos juntar a nossa adoração e vamos declarar de uma forma pura, de uma forma genuína, que a presença de Deus, que o mover de Deus está na nossa vida e que Ele já se tem manifestado e que nele temos visto grandes coisas acontecer. Nele temos visto o seu mover, porque nós vimos que Ele move montanhas. Mover montanhas, e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade, e creio que farás o mesmo outra vez. E te mover montanhas, e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade, e creio que Dizemos novamente que te mover, mover montanhas, e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade, e creio que farás mover outra vez. Farás o mesmo outra vez. Farás o mesmo outra vez. Farás o mesmo outra vez. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. louva o nome de Deus nesta manhã. Depois desta declaração tão forte que fizemos, esta declaração de confiança, de fé inabalável, louva o nome de Deus, louva o nome de Deus. Como diz a Sagrada Escritura, por causa de ti, estamos expostos à morte todos os dias. Tratam-nos como ovelhas para o matador. Mas em tudo isto, nós saímos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Com efeito, eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as forças ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as forças do abismo. Não há nada nem ninguém que nos possa separar do amor de Deus, que nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8. Amém. Irmãos, vamos continuar a louvar o nome de Deus. E esta música que nós vamos cantar agora, parte dela também é inspirada neste capítulo que a Rebeca leu em Romanos. E aquilo que eu vou convidar é que vocês possam ficar de pé nos vossos lugares onde estiverem. Só se estiverem a conduzir é que não podem ficar de pé. De resto, vou convidar a ficarmos de pé nas nossas casas, onde nós estivermos, uma vez mais, e vamos deixar que o ritmo desta música, que a mensagem desta música nos entusiasmem e edifiquem a nossa fé ainda mais. Podem bater as vossas palmas em casa, se quiserem podem escrever aí no Facebook, louvores a Deus, palavras de edificação, louvem como podem. Se eu decidir
está em Cristo. Só Cristo satisfaz. Serei o teu mover, conforme tu quiseres. Nossas vidas aqui. Direi, eis-me aqui. Jesus, Junta a tua usa-me voz a nossa a e mim. diz: Então eu corro, luto, porque um dia decidi viver para Cristo, só Cristo, sua glória reluzir. De vitória em vitória, nenhum mal irá resistir, pois tenho Cristo, Cristo, oh, eu tenho Cristo em mim. Yeah, eu tenho Cristo em mim. Yeah, Ele é vivo em mim. Yeah, eu tenho Cristo em mim. serei o teu mover. Serei o teu mover, conforme tu quiseres. Direi, eis-me aqui. Jesus, usa-me a mim. Então eu corro, luto, porque um dia decidi viver para Cristo, só Cristo, sua glória reluzir. De vitória em vitória, nenhum mal irá resistir, pois tenho Cristo, Cristo, oh, eu tenho Cristo em mim. Yeah, eu tenho Cristo em mim. Yeah, Ele é vivo em mim. Yeah, eu tenho Cristo em mim. E agora toma posse destas palavras que vamos dizer. Não há mais condenação aos que estão salvos em Cristo. Não vivo mais por mim, vivo no seu guardião. Repete estas palavras connosco. Não há mais condenação Não há àqueles que estão mais salvos em Cristo. condenação aos que estão salvos em Cristo. Não vivo mais por mim, vivo no seu guardião. E agora com tudo o que temos, vamos dizer: Eu tenho Cristo em mim. Yeah, eu tenho Cristo em mim. Yeah, Ele é vivo em mim. Yeah, eu tenho Cristo em mim. vamos repetir, eu tenho Cristo em mim. Eu tenho Cristo em mim. Eu tenho Cristo em mim. Ele é vivo em mim. Eu tenho Cristo em mim. Então agora repete connosco: eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo, Eu tenho Cristo em mim. Oh, oh. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. eu tenho Cristo em mim. Oh, oh. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo em mim. Oh, oh. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo em mim. Oh, oh. Amém. Irmãos, não acabou ainda. Não. Como eu disse, esta música ela é inspirada em Romanos. E logo no capítulo 8, logo no versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz que não há mais condenação daqueles que estão salvos em Cristo. E ainda diz mais: isto só acontece porque nós
Não vivemos mais pela nossa carne, mas vivemos pelo Seu Espírito. E é Seu Espírito que nos traz a vitória. É Seu Espírito que nos aperfeiçoa. E é através do Seu Espírito que nós podemos cumprir a Sua vontade. Por isso eu vou dizer para vocês se levantarem nesta manhã, vocês em vossa casa, juntem-se a nós, levantem as vossas mãos e digam que não há mais condenação. Vamos lá. Não há mais condenação aos que estão salvos em Cristo. Não vivo mais por mim, vivo no Seu grande amor. Não há mais condenação, toma posse. Não há mais condenação aos que estão salvos em Cristo. Não vivo mais por mim, vivo no Seu grande amor. Isto só acontece porque eu tenho sim. Yeah. Tenho Cristo. Tenho Cristo em mim. Decidi ter Cristo em mim. Yeah. Ele é vivo em mim. Yeah. Eu tenho Cristo em mim. E se tu não tomaste esta decisão, toma de ter Cristo em ti. Eu tenho Cristo em mim. Yeah. Eu tenho Cristo em mim. Yeah. Ele é vivo em mim. Yeah. Eu tenho Cristo em mim. Vamos terminar declarando que temos Cristo. Vamos. Eu tenho Cristo, eu tenho Cristo, eu tenho Cristo em mim. Oh, oh. Eu tenho Cristo, eu tenho Cristo, eu tenho Cristo em mim. Oh, oh. Eu tenho Cristo, eu tenho Cristo, eu tenho Cristo em mim. Oh, oh. Eu tenho Cristo, eu tenho Cristo, eu tenho Cristo em mim. Oh, oh. Amém. Eu tenho Cristo em mim. Amém. Amém. O louvor por si só é uma coisa abençoada, mas quando cantamos músicas inspiradas na palavra de Deus, não há nada mais perfeito. Amém. E vamos escutar agora a palavra de Deus através do pastor Álvaro Ladeira. Que Deus o abençoe e abençoe também as nossas vidas enquanto escutamos. Ora, a paz do Senhor a todos. Já se passaram uns dias desde que voltámos a estar em prisão domiciliária, na brincadeira, não é? Estamos só em lockdown e ainda podemos sair para ir às compras, essas coisas todas. Mas tenho ouvido nos comentários de várias pessoas que vão se sentindo mesmo um certo peso. Mas a verdade é que nós, quando olhamos para as consequências do que estamos a conseguir, temos muitas razões para nos alegrarmos, porque temos conseguido poupar, com o esforço de todos, tantas vidas, tanta pressão nos profissionais de saúde e tanta pressão sobre tantos aspectos da nossa sociedade que estavam em desagregação. Ora, no meio das notícias difíceis, surgiu também uma notícia muito interessante e agradável. Para aqueles que são fãs dos devocionais e que estão a aproveitar este tempo mais fechados em casa para os fazerem, eu tive a notícia aqui de que saiu um novo devocional, o primeiro em português de Portugal, para a YouVersion, que é um devocional que se chama Family Fit. Em Deus vivemos e nos movemos. E se vocês instalarem a app no vosso telemóvel, vocês podem, ou no computador, vocês podem subscrever este plano e podem partilhar esta mensagem, este plano com todos os amigos que vocês quiserem. É um convite para vocês poderem ter um tempo assim de agitação em casa, mas uma agitação divertida com uma interação super saudável. Fica o desafio, vamos ver quem é que o agarra.
Ora, hoje nós vamos dedicar-nos ao livro de Joel. E Joel é um livro, de facto, intrigante. Ele cita passagens de Amós, de Isaías, de Obadias, de Ezequiel, do Sofonias, de Naum, de Malaquias e até cita passagens ou faz referências ao livro de Êxodo. Faz referências a escritos de coisas que aconteceram entre 750 até 430. Por isso a gente pensa que, não sabendo bem onde o colocar, assim na cronologia, pensamos que ele é de facto posterior, porque senão não conseguiria citar assim facilmente, não é? E parece que pressupõe que nós conhecemos os escritos dos profetas, por isso é um reforço para nós acharmos que ele é mesmo posterior. Então ele deve ter sido escrito depois naquela época de Neemias e de Esdras, ou mesmo posteriormente, na época do exílio babilónico e persa, que o povo experimentou. O povo de Deus sempre experimenta cativeiros quando se lembra de improvisar e de viver segundo aquilo que o seu coração lhe aponta, em vez de se deixar nortear por aquilo que Deus nos fala, não é? Então, o livro de Joel começa por apontar para o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? É um dia de julgamento, onde Deus fará justiça sobre o mal e em que salvará o seu povo. E como é que o Joel pega nisto? Ele pega em eventos do passado, em Joel 1, como as pragas do Êxodo, e usa-os como apontadores para o futuro, como ele faz em Joel 2, de 1 a 11, que são passagens que nós não vamos ler, mas que criam todo o contexto daquilo que nós vamos abordar aqui. Ora, estes apontadores para o futuro apontam para uma altura em que Deus vai salvar o mundo e derrotar o mal que nós vemos e com o qual nos confrontamos à nossa volta e, pior ainda, dentro de nós, não é? E parece, por aquilo que está descrito no capítulo 1, que uma praga recente de gafanhotos tinha atingido o povo de Deus, como a 8ª praga que atingiu o Egito quando eles saíram pela mão de Moisés. Por isso, Joel conclama os sacerdotes e os anciãos, os mais sábios e responsáveis, não é? A chamarem o povo ao arrependimento e à oração, juntando-se ele próprio a esses atos de arrependimento, como podemos ler em Joel 1:19. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Ora, quando não há pastagens nem árvores no campo, está tudo seco e não vai haver colheitas, não vai haver nada. E era assim que ele se sentia, ele juntava o seu clamor ao de todas as pessoas que ele desafiava. E então, no futuro, algo similar iria atingir o povo de Deus. Mas na descrição feita, parece que dessa vez já não seria uma invasão de gafanhotos, mas seria uma invasão militar acompanhada de eventos cósmicos e até terremotos, cataclismos. Por isso, Joel chama novamente todos ao arrependimento. E nós vamos ler essa chamada ao arrependimento. Vamos abrir e ler em Joel 2, 12 a 14. E diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás e se arrependa, e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o vosso Deus. Ora, Joel, sabendo que o arrependimento pode ser apenas um espetáculo que damos para sairmos dos problemas em que nos metemos, explica como nos arrependermos, estabelecendo o tipo de arrependimento que pode transformar-nos a nós e às circunstâncias em que vivemos. Então, como é que ele diz lá no verso 13? Diz, rasguem o coração e não as vestes. Ora, Deus não está interessado em shows. Ele quer uma mudança genuína. Ele quer que o seu povo pare com o egoísmo. E isto de rasgar o coração, porquê que é importante? Porque, no fundo, à medida que nós nos apaixonamos por coisas que não devíamos e entregamos o nosso coração a coisas que não o mereciam, parece que essas coisas se colam, ficam grudadas a nós. E é por isso que quando nós as arrancamos, há um sentimento de rasgar. Mas
o caminho de Deus é perfeito. Apesar de doer, apesar de ser difícil, é onde nos leva, é o que nos leva aonde nós gostávamos de ir, não é? E além de nos explicar como, Joel explica ainda o porquê de nos podermos arrepender. Podemos, porque o Deus para quem nos voltamos, como é que Ele é? É misericordioso e compassivo. É muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. E quando Joel diz, talvez ele volte atrás e se arrependa, e ao passar deixe uma bênção, assim poderão trazer as ofertas de cereal e as ofertas derramadas perante o Senhor nosso Deus, ele está-se a referir a algo bem sério, dando-nos a chave para mudarmos a forma de Deus lidar connosco e a chave para mudarmos de fase na nossa vida. Ora, como Deus não peca, arrepende-se. Esta história de Deus se arrepender quer dizer Ele mudar de ideias. E mudar de ideias porquê? Porque nós mudamos e o propósito do castigo e das circunstâncias difíceis foi atingido. Deus é de facto o inspirador da justiça restaurativa. Nós estamos habituados a uma justiça mais punitiva e que funciona, a gente dá uns castigos, dá umas punições e as pessoas mudam o comportamento, mas isso só muda o exterior. Por isso é que as pessoas vão presas e depois saem e normalmente reincidem. A taxa de reincidência é tão elevada. Porquê? Porque nós saímos da prisão, mas a prisão não sai de nós. A nossa inclinação mantém-se. E Deus não é assim que faz. Deus tira a prisão de dentro de nós, mesmo quando nós ainda estamos no aperto, dentro da prisão. E depois ao sair ela já não vem connosco. Porque Ele restaura-nos. E não precisamos de polícias para evitar que a gente faça isto ou faça aquilo, gente que nos vigie, porque já temos um, que é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus omnipresente, o que nos conhece por dentro e por fora. Ora, então, o sofrimento e a dor são instrumentos de Deus para nos ajudarem a reparar que não estamos a ir na direção certa. Tanto nós próprios como as gerações que nos antecederam. Porque há coisas que são os nossos hábitos de hoje, mas que a gente aprendeu lá em casa, com os pais, com os avós, com os bisavós, e se calhar até há hábitos familiares que a gente transporta que não são assim lá grande coisa, que acabam por inclinar a nossa sociedade às loucuras a que ela se dedica hoje, corroendo a fibra do nosso caráter, comprometendo a nossa coluna vertebral, a nossa integridade. E o profeta diz que se nós atendermos ao chamado de Deus, se atentarmos para a direção que as circunstâncias difíceis que cercam a nossa vida procuram apontar e que as palavras do profeta procuram traduzir de uma forma mais compreensível para nós, e nós nos movermos na direção do arrependimento e da transformação que Deus deseja ver, quem sabe a passagem do Deus que nos corrige porque nos ama, em vez de continuarmos a passar pelo que passamos, Deus não muda tudo. Em vez de nos castigar e corrigir, quem sabe Deus não passa a abençoar-nos. E acrescenta que, quem sabe, as nossas reuniões e cultos, as nossas orações e ritos, passam a ser o que deveriam ser e a atingir o que se propunham atingir. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o vosso Deus. Essas ofertas que foram desenhadas por Deus como uma forma de expressarmos a nossa gratidão e arrependimento, voltam a ter valor. E como fazer isso? Será que Deus tem alguma orientação para nos dar, para que cheguemos o mais rapidamente possível onde queremos ir? Ao fim do nosso suplício? Parece que, como habitualmente, sim. Vamos continuar a nossa leitura em Joel, no capítulo 2, mas agora os versos 15 a 17. Toquem a trombeta em Sião. Ora, este buzinão não é para criticar este ou aquele, porque não está a atingir os resultados que esperávamos dele, ou porque não está a fazer o que todos nós deveríamos fazer, porque não está a ir onde deveria ir, ou onde a gente queria que ele fosse. Não. Toquem a trombeta em Sião é um conclamar para que as pessoas se aproximem de Deus, se aproximem de onde Deus se revela, de onde nós nos fortalecemos uns aos outros, de onde nós nos inspiramos. Decretem um jejum santo. E aqui voltamos ao que já lemos no verso 11. Voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Mas que tipo de jejum quererá o nosso Deus? Será que é de comida? Ou será que é daquilo que lhe rouba a nossa atenção, do que toma o tempo que lhe poderíamos dedicar, do que nos aliena, do que nos entorpece,
do que nos corrói. Convoquem uma Assembleia Sagrada. Sabiam que não há Assembleia Sagrada sem povo consagrado? Reúnam o povo, consagrem a Assembleia. Com e para quê devemos, quem e para quê devem comparecer? Ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Parece que nem os que têm boas desculpas podem ser escusados, já viram? Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, dizendo: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Aqui vemos que os líderes, os oficiais da igreja, qual é que é o papel deles? O de sempre, conduzindo o povo pelo seu exemplo, pela sua dedicação, desta vez expresso nesta oração, para que Deus poupe o seu povo, para não deixar que a herança, porque nós somos a herança de Deus, seja objeto de zombaria, de chacota entre as nações. Como líderes e guias da igreja, somos chamados à intercessão e, curiosamente, a lembrar Deus o compromisso dele para connosco. Tal como Moisés fez no deserto, quando conduziu o povo da terra de escravidão para a terra prometida. Vamos lá ler em Êxodo, no capítulo 32, dos versos 9 a 14. Vemos que disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este é um povo obstinado. Ora bem, será que Deus, olhar para nós, não consegue ver as mesmas coisas que ele via no povo de então? Deixa-me agora, Moisés, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Vejam ao ponto que o povo de Deus consegue levar Deus a pedir a Moisés: Moisés, sai da frente, eu acabo com eles, mas eu recomeço tudo a partir de ti e vamos fazer um povo como deve ser. Mas o que é que Moisés faz? Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi e que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. E sucedeu que o Senhor mudou de ideias, porque encontrou quem clamasse, quem intercedesse, quem se pusesse na brecha, como sempre Ele nos chama a fazer, mas nem sempre Ele encontra quem o faça. Mas e se Deus vir em nós o arrependimento genuíno que procura produzir em nós? O que é que Ele vai fazer? Qual é que vai ser a sua resposta à nossa mudança? Vamos continuar a ler? Vamos voltar para Joel, no capítulo 2, e agora vamos ler os versos 18 a 27. Qual é que é a resposta do Senhor? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra. Ele vai mostrar zelo sobre a nossa terra. E vai ter piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou a enviar-vos trigo, vinho novo e azeite. O que é trigo? Trigo é comida. O que é vinho novo? É alegria. O que é azeite? É unção e poder. O bastante para satisfazê-los plenamente. Que é como Deus nos quer. Sempre que Deus nos chama à pedra, não é para nos humilhar e para nos espoliar. Deus chama-nos à pedra porque Ele quer-nos afinados. Ele quer-nos como instrumentos de precisão, que fazem o que é suposto ser feito. E temos satisfação nisso, e Ele tem satisfação em nós. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês. E era do norte que vinham os invasores, os povos que Deus usava para trazer juízo e correção ao seu povo. Empurrando esse invasor por uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental, que era o mar morto. E a retaguarda para o mar ocidental, que era o mar Mediterrâneo. E a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Quer dizer que aquilo que nos destrói será destruído. Ele tem feito coisas grandiosas, não tenham medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas, não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão a ficar verdes e as árvores estão a dar os seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Isto fala de nós sermos frutíferos, fala de nós sermos pessoas que
expressam a natureza e a vida que está em nós. Jesus disse que Ele era a videira verdadeira, que nós éramos os ramos. E os ramos da videira, eles não se esforçam muito para dar fruto. É uma consequência natural de estarmos ligados à videira, nós darmos fruto, e de termos um agricultor, que é o Pai, que nos vai cortando aquilo que não presta, aquilo que compromete o futuro, mas nós como pessoas podemos fugir aos processos de Deus, podemos abandonar, podemos dizer que não queremos, podemos dizer que estamos fartos, podemos fazer 30 por uma linha. E ao fugirmos da vontade de Deus, ao fugirmos dos processos de Deus, em vez de crescermos, olha, ficamos infrutíferos. Mas Ele diz-nos que está a trazer tempos em que as pastagens vão voltar a ficar verde, as árvores vão dar os seus frutos. A figueira e a videira, que são símbolos do povo de Deus, são símbolos do povo de Deus, o povo de Israel, são símbolos do povo de Deus, a igreja. Vão estar carregados. Espetacular. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dará chuvas de outono, conforme a sua justiça. No tempo certo, Deus dará as suas chuvas, os seus alívios. E Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Deus quer nos dar a mesma abundância dos recursos que nós precisamos para podermos fazer aquilo que é suposto fazermos. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vejam, as eiras, elas não se enchem sozinhas, elas precisam de trabalho, precisam de dedicação, precisam de compromisso, precisam de gente dedicada, que está nos tempos certos a semear, nos tempos certos a colher. Os tonéis também não transbordam de vinho, porque sim, porque as uvas não nascem nos tonéis, nem ficam espremidas sozinhas. É preciso alguém dedicar-se, é preciso alguém agir. E Deus está a contar com a nossa participação no processo. Vou compensar-vos pelos anos das colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Eu sempre achei assim isto muito confuso, até que depois descobri que isto são apenas as 4 fases do desenvolvimento do gafanhoto. Parece que isto foi uma praga que durou desde que os gafanhotos eram bebés até que eles eram anciãos. Hein? Vejam, Deus irá transformar o mal em bem. Deus irá compensar-nos daquilo que nos foi roubado. Roubado pelos ataques que aproveitaram a nossa imprudência, mas também roubados pelos ataques que a nossa independência de Deus deram espaço. Grande promessa de um Deus que ama com um amor firme, um amor que não podemos manipular, mas que ama também com um amor sacrificial, ao ponto de trocar a vida dele pela nossa, como o mostrou em Jesus. É quanto nós valemos para Deus, independentemente de qual é o nosso ponto de partida hoje, que pode ser pior que o que já foi quando a gente começou a nossa caminhada, porque às vezes temos acidentes e metemos-nos em tropelias. Mas Deus não nos ama menos hoje que o que nos amava quando a gente ainda nem sequer tinha mostrado um pingo de atenção e dedicação. Deus ama-nos de uma forma incondicional. E aquilo que Deus nos convida é um processo onde ficamos espoliados de tudo aquilo que nos corrompe. Mas onde nós vamos comer até ficarmos satisfeitos. E nós andamos aí cheios de sede, cheios de fome de tudo e mais alguma coisa, menos daquilo que interessa às vezes, não é? Nós vamos comer até ficarmos satisfeitos, vamos louvar o nome do Senhor, o nosso Deus, que fez maravilhas a nosso favor. E nunca mais o meu povo será humilhado, diz o Senhor. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu estou no vosso meio. Porque há coisas que a gente faz que nos humilham. Sabem-nos bem no momento, mas logo a seguir trazem um amargo de boca, trazem-nos um pesar dentro de nós. Aquilo que não pensamos ser possível, o ficarmos satisfeitos de tudo depois de tudo o que nos aconteceu e depois do trauma e das marcas que isso deixou em nós, vai ser possível. Ainda louvarás de novo o teu Deus, tu que andavas longe e deixaste de o louvar, por vergonha, por afastamento, por te deixares encantar e levar por aquilo que não te merecia. Nunca mais serás humilhado ou humilhada. E então vais saber, não apenas na cabeça, como informação ou doutrina, mas vais saber porque vais experimentar isso a cada vez que precisares, que Deus está no meio do seu povo, para o salvar e resgatar, para o proteger e livrar, para o capacitar e inspirar, para o enviar e para o fazer vencer todos os obstáculos.
tanto os que já fizeram cair como aqueles que nunca conheceu e que era inimaginável ser superados. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há outro, não há nenhum outro. Diz o Senhor, nunca mais o meu povo será humilhado. E agora partimos para aquele texto que já conhecemos melhor, que já estamos habituados a ver, aqueles que estamos mais familiarizados com o texto bíblico. Mas percebemos agora porque é que alguns de nós não alcançamos as promessas e aquilo que buscamos. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ora, se diz, e depois disso, quer dizer que há algumas coisas que têm que acontecer para acontecer o que vem a seguir. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Para Deus derramar do seu espírito sobre todos os povos, tem que acontecer aquilo que Ele nos chamou antes. E então, depois dele derramar o espírito dele sobre todos os povos, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Já repararam? Nós, à medida que envelhecemos, quando nós crescemos, nós somos muito sonhadores. Quando nós depois amadurecemos, já ficamos mais realistas, dizemos nós, deixamos de ter tantos sonhos. Até porque às vezes não sentimos ter tempo para pôr em prática tudo, porque se nos demorou às vezes 20 e 30 anos ou 40 a fazer uma coisa, não imaginamos se temos mais 20 ou 30 ou 40 para conseguir fazer a outra que vem a seguir. Mas não é assim, porque nas mãos de Deus até os nossos fracassos se tornam sucessos, porque tornam-se experiência, tornam-se amadurecimento, sabedoria e inspiração, para não repetirmos os mesmos erros e para pouparmos, porque Deus vai devolver aquilo que nos foi roubado. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Ora, o Senhor chama muitos, mas nem todos ouvem quando Ele chama. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vamos recapitular. Depois de uma consagração de quem ninguém é dispensado, depois de um arrependimento genuíno, depois de desenvolvermos uma visão de Deus de acordo com a revelação que Ele deixou de si mesmo e não a partir dos nossos preconceitos, então as nossas orações e os nossos cultos serão aceitos e darão prazer a Deus. Então as nossas ofertas também serão aceitas e darão prazer a Deus. Nós podemos jejuar abstendo-nos, vamos poder jejuar abstendo-nos de fazer a nossa própria vontade egocêntrica, para criarmos espaços e tempo na nossa vida, para que em vez de encontros esporádicos, possamos ter uma convivência constante com Deus. E de facto, Ele habita em nós, em vez de nos fazer visitas quando o convidamos. E vamos ser capazes de lamentar e prantear, mas não com dor pela vergonha da exposição dos nossos erros, mas pela dor que causamos no coração daquele que nos ama como ninguém mais, que nos conhece por dentro e por fora. Porque não estamos a cumprir aquilo que é a nossa função no corpo de Cristo. E temos Jesus como cabeça, aquele que deu a sua vida na cruz para nos tornar dignos e capazes de fazer coisas semelhantes às que Ele fez. E dizia Ele lá em João, e ainda maiores. Se ainda não descobriu o que é, mas se Ele diz que é possível, se a gente acreditar no que Ele diz, quem sabe, ainda descobriremos. Então não fique ninguém de fora, a começar pelos líderes e anciãos, mas chegando até às crianças e mesmo aos bebés que mamam. E não faltem nem mesmo os que marcaram uma viagem de núpcias, porque quem perder este tempo de consagração, a que Deus nos convida, fechando-nos em casa, não para nos lamentarmos, mas para o buscarmos, perderá o melhor da vida, perderá a sua funcionalidade no corpo e não experimentará o que é o viver e o derramar da vida de Deus sem medida. E todo o desconforto de que Deus nos cercou para que nos arrependêssemos será removido, bem como o pecado e as suas consequências. E as circunstâncias que revelavam que não estávamos a seguir no caminho do propósito de Deus, o propósito com que Deus nos sonhou, vão dar lugar às circunstâncias que tanto desejávamos e sonhávamos. Só que nós sonhamos essas circunstâncias a partir dos jogos e das apostas e não a partir da bênção de Deus, a partir do nosso crescimento e amadurecimento, tornando-nos pessoas que constroem
riqueza e abundância, sabendo administrá-la bem. Aquilo que nos assolava, promete Deus ainda, será levado para bem longe de nós, bem como o medo e a humilhação que nos acompanhava. Como vasos consagrados, estaremos aptos para participar do mais sagrado que existe. Poderemos traduzir bem a voz de Deus para quem nos cerca. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Poderemos aprender com Deus mesmo enquanto dormimos. Os velhos terão sonhos. E poderemos ver as coisas como Deus as vê, mesmo antes de existirem. Os jovens terão visões. E a salvação e a sabedoria de Deus estará ao nosso dispor. E serão o ambiente que nos acompanha e o aroma que espalhamos. Por vezes, tão diferente daqueles que habituamos quem nos rodeia. Vamos a isso? Então vamos orar e vamos buscar este Deus. Vamos fazer uma oração de consagração a Deus. Senhor Jesus, muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado, Pai, porque Tu nos chamas a reconstruirmos, Pai, a nossa vida através de um arrependimento genuíno, Pai. E nós, como Teu povo, nem sempre temos cumprido bem, Pai, a nossa função. Quando nós o fazemos, surgem coisas belíssimas, como surgem as sementes daquilo que vieram a dar os hospitais, as sementes daquilo que vieram a dar as misericórdias, as sementes de tudo aquilo que é de saudável, Pai, e de arriscado, Pai. Pai, mas quando nós estamos desfocados, Pai, até mesmo o Teu povo se entrega às coisas mais abomináveis. Por isso, Deus, nós queremos consagrar-nos, Pai, e não queremos deixar ninguém de fora, desde os mais pequeninos e com menos responsabilidades, aos maiores e mais crescidos e mais sábios, com mais responsabilidades, Pai. Nós queremos apresentar-nos diante de Ti, Deus, e queremos, Pai, arrepender-nos genuinamente, Pai. Não para fugir às consequências dos nossos erros e à vergonha que eles trazem, Pai, mas para enfrentarmos as consequências dos nossos erros, Pai, e nos levantarmos pelo poder do Teu Espírito, Deus. Pai, nós queremos que as nossas orações sejam aceites diante de Ti, Pai, e queremos que elas sejam o Teu prazer. Pai, queremos aprender a dizer aquilo que Tu esperas ouvir da nossa boca, Pai, e aquilo, Pai, que nos torna, Pai, focados naquilo que vale a pena ser vivido, Pai. Pai, queremos que as nossas ofertas, Pai, não sirvam apenas para aplacar a nossa consciência e para contribuirmos para alguma coisa de boa aconteça, Pai. Mas nós queremos que as nossas ofertas sejam momentos, Pai, de comunhão contigo, Pai, onde nós trazemos um pouco do tanto que Tu nos dás, Pai, e onde nós expressamos o nosso arrependimento pelos nossos erros, Pai, mas a nossa alegria e gratidão, Pai, pela Tua transformação, Deus. E queremos, Pai, que o nosso jejum, Pai, seja um jejum de fazermos a nossa própria vontade, para fazermos a Tua, Pai, para estabelecermos a justiça, Deus, e para levarmos, Deus, a Tua bênção e a Tua graça, Pai, onde Tu queres que ela chegue, Deus. Deus, e nós queremos, Pai, que Tu ponhas na nossa boca, Deus, um lamento e um pranto, Deus, pelas loucuras a que nos temos entregado, Pai, e pelas loucuras, Pai, que nós toleramos, Deus. Em nome, Pai, de um valor mais alto que se tem levantado, que é a tolerância, Pai, nós temos ficado, Pai, envergonhados e temos guardado, Pai, a Tua mensagem, Pai. Nós queremos anunciá-la a tempo e fora de tempo, como Tu nos desafias na Tua palavra, Pai. Ficando bem ou ficando mal na fotografia, Pai. Porque foi assim que Jesus nos deu o exemplo, Pai. Ele dizia aquilo que tinha que ser dito, Pai. E quando aquilo o punha em risco, mas era, Pai, a verdade, Ele não negociava. Ele não queria saber se alguém ficava chocado ou se alguém ficava ofendido, Pai. Ele queria era estabelecer a Tua justiça e a Tua verdade, Pai. Mas quando eram os interesses dele, Pai, que estavam em causa, Ele não se importava de perder e até de ser humilhado e até de ser maltratado, Pai. Ele acabava, Pai, por engolir isso, Deus, e tomar sobre si a ofensa, Pai, em vez de explodir, em vez de usar a sua autoridade e a sua sabedoria para esmagar aqueles que mais fracos vinham contra Ele, Pai. Deus, nós queremos, Deus, que as nossas casas, Pai, a começar pelos sacerdotes do lar, Pai, até àqueles, Pai, que lhes devem obediência, Pai. Nós queremos, Pai, todos nos consagrarmos a Ti, Pai. Perdoa, Deus, as nossas loucuras, Pai. Perdoa, Pai, a nossa falta de sede e de fome do Teu Espírito, Deus. E derrama, Pai, derrama a Tua presença, Deus. E remove o desconforto da nossa vida, Pai. Remove, Deus.
Remove, Deus, o pecado, Pai. Remove os embaraços, remove as consequências trágicas que isso tem trazido à nossa vida, Pai. E muda-nos. Muda-nos a nós e muda as nossas circunstâncias, Pai. E ajuda-nos a sonhar, Pai, com as Tuas bênçãos, Pai, a partir de crescermos, a partir de nos tornarmos mais capazes, a partir de nos tornarmos mais sábios, mais parecidos contigo, com a mente de Cristo, Pai. E não a partir da sorte, Pai. Não a partir daquilo que pode vir a acontecer sem a gente fazer nada, Pai. Oh, Deus, nós queremos ser consagrados a Ti, Pai. E queremos que à nossa volta, Pai, as pessoas se salvem, Pai. As pessoas, Pai, sejam libertas, Pai. As pessoas, Pai, sejam curadas, Pai. As pessoas, Pai, encontrem conforto na Tua presença, Deus. Não para conviverem com a desgraça, mas para conviverem com aquele Deus que tudo pode, com aquele Deus que tudo quer, com aquele Deus, Pai, que nos inspira e que quer trazer o Seu reino, Pai. Oramos, Pai, no nome de Jesus, Pai, e pomos este domingo, Pai, nas Tuas mãos, como um dia consagrado a Ti, Pai. Não para fazermos a nossa vontade, mas para fazermos a Tua, Pai. Ajuda-nos a inspirar, Pai, e a partilhar, Deus, com aqueles que estão à nossa volta, as coisas boas que Tu partilhas connosco, Pai. Ajuda-nos a não duvidar, Pai, das nossas capacidades, mas a usarmos e a experimentarmos, fazer aquilo que deleita o Teu coração, aquilo que nos desenhaste para fazermos, no nome de Jesus. Amém. Bem, e desta forma chegamos ao final do nosso culto. Espero que vocês tenham apreciado escutar a voz de Deus e espero ter conseguido traduzi-la bem. Deus vos abençoe e continuamos a fazer aqui aquela recolha de alimentos. Desta vez ainda não temos data, mas foi extraordinária a vossa mobilização, a forma como vocês trouxeram bens essenciais que o nosso pastor e a sua esposa Hermínia, Pai, puderam repartir com a sua equipe por várias pessoas que estavam a passar necessidade. Por isso, um muito obrigado da parte de todos nós e da parte de Deus por tudo aquilo que nos ajudam a fazer. Deus os abençoe e sejam uma bênção.